Vamos falar de saúde hoje, mas à luz de um conhecimento filosófico bem específico, que é o Espiritismo. Vamos conversar com o representante da Associação Médica Espírita do Espírito Santo, Wilson Ayub Lopes. Ô Wilson, vocês tiveram recentemente um congresso médico espírita aqui. Aliás, esse congresso que é bianual ou anual? É bianual. Bianual. E a gente quer saber o que foi tratado lá, porque de repente tem um pessoal que está muito ligado a esse interesse pela essa conexão entre saúde e espiritualidade. Está muito aflorado hoje, está crescente no mundo, né? Eu acho que o próprio nível de adesão e participação das pessoas nesse evento de vocês evidencia isso, né? Agora, você especificamente fez uma preleção, uma palestra lá sobre o poder da oração. Poder da oração. Nós falamos sobre a importância do médico, né, se colocar numa posição em sintonia, né, com uma energia boa, saudável, né, uma energia do bem, para que ele se colocasse como instrumento da divindade, né, da espiritualidade maior, da divindade, para que ele possa exercer a medicina com toda a sua plenitude, não só com os conhecimentos médicos, mas também com a intuição, com passando sentimentos de solidariedade, de amor para o paciente. Então, é muito importante o médico se preparar antes de qualquer procedimento, vai para o consultório, vai para a cirurgia, se preparar mentalmente, espiritualmente, no caso, né, com uma oração, se harmonizando, para que ele se coloque na condição de instrumento divino. E isso nós tivemos vários depoimentos e foi uma coisa muito interessante, como que a participação dos colegas, no congresso teve mais ou menos 600 participantes, uma expressiva de médico e psicólogo, da área médica, né? A participação, inclusive não espíritas, né? Pessoas interessadas nessa área, porque está havendo de fato um interesse crescente nisso, né? Isso começou na década de 80, esses interesses sobre a espiritualidade na saúde, né? Só para se ter uma ideia, o nível de trabalhos publicados com relação à espiritualidade e saúde tem crescido de uma forma... a cada dia são publicados 4, 5 trabalhos sobre isso. E principalmente nos países europeus e na América. Nos Estados Unidos, tem o Dr. Harold Kane, é pioneiro nisso. A maior parte dos trabalhos estão saindo lá. Apesar da maior experiência nossa, nós ainda temos um pouco de dificuldade de se organizar para publicar trabalhos científicos nisso. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta. O médico, para se colocar assim, quando o sujeito tem uma consistente formação acadêmica, é bom tecnicamente e tal, a pessoa precisa se dotar de um pouco de humildade, né? Exatamente. Porque senão ela acha que ela é o suficiente, tecnicamente ela tá capacitada, ela é uma pessoa credenciada por uma prática, às vezes até vitoriosa ao longo da sua vida, mas se ela não se dotar de um pouco de humildade, ela não vai assumir esse papel. Né? Isso é um dado que foi muito abordado lá, né? Que o médico não é soberano no seu conhecimento, né? Nós somos limitados, né? A gente vê isso perante a própria doenças terminais, quando você se depara com essa finitude e a sua limitação, você vê que você precisa é isso que os médicos estão buscando, né? Algo a mais do que só a parte técnica, né? Antigamente a medicina era exercida com muita espiritualidade, né? Tinha pouca ciência e muita espiritualidade, né? Hoje, muita ciência e pouca espiritualidade, né? Isso. Talvez seja por isso, pela arrogância da ciência, né? Pela arrogância de achar que está com todo o conhecimento, que pode resolver tudo, e o médico não é soberano sobre isso. Ele é muito limitado perante aquilo que ele pode fazer se ele utilizar essas energias divinas, vamos dizer assim, né? Tem um recurso muito forte que ele pode utilizar, que ele utiliza muito pouco. Eu mesmo, outro dia, eu tive uma experiência no consultório, eu me preparei para começar, eu atendi um paciente idoso, e ele, muito chegado a mim e tudo, né? E estava com umas queixas de que estava passando a sensação de que ia morrer, e de repente ele quase desmaiava. Ele não chegava a desmaiar, não, mas ele tinha uma sensação assim. E eu, examinando ele, acho que não encontrei nada, e de repente ele me fala que teve alguma coisa aqui na região do pescoço, um choque. Eu falei, alguma coisa me deu.
aquela vontade de ajudá-lo, de resolver o problema dele. Eu falei, deve ter algum problema, eu vou tocar o nível, que tem uma região aqui que tem pessoas que são muito sensíveis, se você tocar, ele o coração para. É chamada hipersensibilidade do seio carotídeo. É uma doença, é uma patologia que tem. Sei que só encostar, fazendo a letra dele, só encostar a mão aqui, o coração dele ficou em assistolia. Eu tive que tirar rapidinho para ele voltar. E daquilo ali foi uma coisa que eu não faria se eu estivesse com pressa, se eu estivesse olhando ele só no lado da consulta. Se eu não tivesse o desejo sincero de ajudá-lo. E aquilo então me deu aquele estalo, aquela intuição na hora ali, que eu tenho certeza que eu não teria de outra forma. E várias vezes a gente viu isso. Colegas meus, tem um relato, um colega fazendo uma cirurgia complicada, um paciente que teve um politraumatizado, e durante a cirurgia não via solução, sangramento difuso, não tinha solução. Ele resolve então parar e fazer uma oração. Ele relata que daqui a partir de fazer a oração junto com a equipe, né? Se pararam a cirurgia, fizeram uma oração. Sei que a partir daquele momento as coisas foram clareando, ele foi pensando aqui, um vaso sangrando ali, coisa que conseguiu resolver o problema do paciente. E assim a gente vê várias experiências que a gente vê nesse sentido. Agora, Wilson, você é espírita e o espiritismo tem uma visão um pouco diferenciada do que é a doença, né? De qual é a função da doença, né? É exatamente outra coisa que foi muito abordada isso lá, né? Que uma das coisas assim fundamentais quando você vai se deparar com um problema de saúde, doença, você ter aquela aceitação, né? Uma resignação perante aquilo, não no sentido de se acomodar e falar, não, porque isso eu preciso passar, sofrer, né? Isso, nesse sentido não. Você aceitar no sentido de compreender que aquilo ali é consequência do seu próprio... Aquilo é uma colheita. A colheita das suas próprias atitudes que estavam desviadas da lei divina, né? Do amor, vamos dizer. Então, você está colhendo consequências, então você é responsável por aquilo. Isso, a princípio, dá uma certa... O cara fica meio para baixo, né? Fala, pô, mas eu sou responsável por você falar isso com o paciente, né? Mas, ao contrário do que a gente pensa, isso dá um poder muito grande. Porque se você pensa que você é responsável por ter criado aquilo para você, você também tem o poder de inverter a situação, colhendo agora coisas boas, ou seja, você fazendo bem, você sintonizando com amor, você pode se curar. Então você tem o poder da autocura. Mesmo que você teve o poder de se adoecer, você tem o poder de se curar. Então a doença passa a ter uma outra conotação. A doença passa a conotação de um fator assim, educativo para você. Um fator de um alarme, né? Igual um sinal no carro, quando acende a luzinha vermelha, né? Você vê aquele sinal de alarme. Você não tem que quebrar o alarme do carro, né? Você, quando acende a luzinha vermelha, você vai ver qual o defeito do carro para consertar. A doença da mesma forma, né? Quando ela vem para você, você vê onde é que você está precisando. A pergunta é a seguinte, para que eu estou adoecendo? O que ela quer me mostrar? O que ela quer me dizer? Qual a mensagem que eu preciso aprender com ela? E dessa forma, ela vai ter um peso muito menor e você vai evoluir com ela, você vai aprender, você vai crescer espiritualmente em termos de sentimento e no final você vai até agradecer porque você vai se sentir mais evoluído, né? É uma maior felicidade nossa quando você cresce, né? Em 9 minutos nós estamos conversando com o médico e espírita da Associação Médica Espírita do Espírito Santo, o Wilson Ayub Lopes. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o médico e espírita, e médico da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, o Wilson Ayub Lopes. O Wilson está alastrando um pouco, está crescendo dentro da medicina esse movimento espírita, né? Sim. E, inclusive, com o nome, a gente não usa o nome espírita, né? Está usando a palavra que está chave aí agora é espiritualidade. Né? Porque a espiritualidade é muito específico do kardecismo. Do kardecismo, né? Exatamente. Espiritualidade, ou seja, essa visão transcendental. Exatamente. Somos uma experiência espiritual no corpo, digamos assim, né? Como diz o Teilhard de Chardin. Agora, eu quero saber de você o seguinte, tem doenças que atravessam encarnações? Isso aí precisa ser debatido no Congresso Médico Espírita. Olha só, as doenças, por exemplo, congênitas, né?
Doença congênita. Ou seja, já traz, a pessoa já traz consigo. Doença congênita, a pessoa já nasce com uma doença. É uma das coisas que levou, é um dos fatores que levou Kardec a aceitar a reencarnação, né? Como é que uma criança que não fez mal nenhum, né, no espírito, nascendo naquele momento ali, ele estaria... Que Deus é esse, né? Que justiça é essa, né, divina, né? Essa, é. Que deixaria uma criança passar por uma doença grave, um tumor, um câncer, né? Então, a única explicação mais plausível para isso é a consequência de outras reencarnações, ou seja, ele carrega, aí entra a definição de perispírito, né? Sim. O perispírito, pela definição de Kardec, é um intermediário entre o espírito e o corpo. Sim. Quando morremos, o corpo ele é deteriorado, né? O corpo é matéria, ele vai para putrefação, né? Mas o espírito ele é desprendido, né? Vai para outra dimensão, né? Outra a gente fala lá em cima, mas pode ser até aqui do lado. Vai buscar os níveis vibracionais diferentes, correspondente a ele, né? A matéria menos densa, né? Isso. E ele carrega então esse corpo espiritual que todas as religiões falam, né? Paulo falava, né? O corpo espiritual, o corpo astral, né? E a Rosa Cruz também fala, né? Várias falam nesse corpo astral, né? E esse corpo astral o espírito conserva com ele. E nele você tem a marca de todos os seus sentimentos, seus comportamentos, suas atitudes, sua memória passada, fica marcado nele. Ou desequilibrado ou harmonizado. Então, coisas que você ainda carrega, indivíduos que carregam ainda ódios, rancores, né? Aquilo vai desequilibrando o perispírito e esse perispírito, você leva isso para outras vidas. Até você conseguir se libertar daquele sentimento de egoísmo, orgulho, esses vícios nossos, né? Eles vão desarmonizando o nosso perispírito, é o que leva à doença. Porque o perispírito, por último, vai atuar no corpo físico. Ou seja, na verdade, quando chega no corpo, quando a doença se instala no corpo físico, ela já vem pelo espírito. Pelo espírito, pelo perispírito. Então, ela nasce, a doença... O índio também tem esse conceito, você sabe, né? Ele fala que todos esses defeitos do ser humano se incrustam na aura. Ele não chama de aura, ele chama de outro nome. E vai inclusive, sufocando aquele espírito e vai precisar de algum tempo, de algumas encarnações. Interessante. Aliás, a medicina indígena ela tem uns fundamentos que resistem aos questionamentos mais céticos. Eu não sabia disso. Agora, então nós temos agora a qualidade das emoções também é determinante na saúde, né? Isso está claro, né? Com certeza. A emoção, eu sou até cardiologista, né? A gente mexe muito com isso, o estresse, as emoções, e tem muito a ver com doenças do coração, né? As emoções básicas nossas, que é a alegria, a tristeza, a raiva, né? Elas podem ser deterioradas, por exemplo, a raiva deteriorada passa a ser o ódio, né? A tristeza passa a ser a depressão. Sim. Essas emoções desequilibradas, elas vão dar alterações no nosso, através do hipotálamo, né, no corpo físico. A emoção é chamada doenças de fundo emocional, que é uma comprovação de como que o espírito age no corpo. Mas por esse sentido, essa palavra psicossomática, então, ela é redundante, né? Toda doença é psicossomática, exatamente. Se ela nasce da... Né? Da psique, mesmo que seja uma doença, vamos dizer, um trauma qualquer, mas para você, a não ser uma doença, um trauma, alguma coisa assim, mas toda doença crônica, vamos dizer assim, ela traz um fundo, ela não surgiu no corpo. Ela vem sendo construída, ela vem sendo construída, ela não surgiu no corpo, né? Por isso que é importante ter essa noção. Aí que entra o espiritismo, né? Essa noção para você não só atuar no corpo. Porque se você atuar só no corpo, você está atuando na consequência, no resultado final dela, que é a doença no corpo. O efeito, está trabalhando só o efeito. É a chamada terapia supressiva, né? Você fica tapando os buracos no corpo físico. Então, apareceu uma gastrite, você vai lá, faz um omeprazol, coisa, e tapou aquele buraco ali que saiu. A panela de pressão lá dentro está explodindo, o indivíduo está desequilibrado, está com ódio, está desarmonizado, está com sentimentos negativos. Aquilo vai saindo em forma de doença. Você vai tapando, mas não trata a causa verdadeira, que é a parte emocional e espiritual, né? Por isso que eu costumo abordar o doente em dimensões, né? A dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental mesmo, pensamento, e a espiritual, que é a dimensão do sentimento, mais profundo. Tanto que tem uma teoria que fala que toda vez que você tiver problema no nível, você tem que atuar no nível superior a ele para poder você conseguir resolver o problema. Você vai tratar na raiz daquilo ali, né? E quanto mais profundo você for na causa do problema,
mais efetivo vai ser a sua cura, né? Se você tratar só o físico, aquilo ali vai ser paliativo. Né? O indivíduo teve um infarto, você vai lá, desobstrui aquela artéria dele do coração, né? Faz uma angioplastia, faz uma cirurgia, mas você não mexeu no sentimento dele, não trabalhou, o indivíduo continua conservando sentimento de ódio, de vingança, de raiva, de isolamento, tem dificuldade de se relacionar com o outro, dificuldade de se relacionar com ele mesmo, de autoaceitação, né? Então ele vai acabar criando, vai aparecer de novo a doença, vai vir a recidiva da doença. Então, a cura é a consciência de si, né? A consciência é a palavra boa. Autocura, né? É autocura. Autocura. Agora, não é poético nem piegas dizer que o amor cura, né? O amor cura, né, Wilson? Tem o cientista que descobriu o estresse, chama Hans Selye, falou: amar ao próximo é o mais sábio conselho médico de todos os tempos. Uau! Agradeço muito, é sempre um prazer falar com você, Wilson. O pessoal do Congresso não quis vir aqui no 9 Minutos, nos esnobou dessa vez, mas nós fisgamos você para falar um pouquinho. Muito grato pela sua presença aqui. Tá bom, Saki. A gente que agradece a oportunidade de passar uma mensagem aí, que a gente sabe que vai ser importante aí para todo mundo, e principalmente para os médicos, né? E a gente procura levar essa mensagem, né? Para tirar um pouquinho, a medicina sair um pouquinho desse mercantilismo, né? E virar uma medicina mais humanizada, né? E com certeza nós vamos crescer muito com isso. Em 9 minutos a gente contou com a presença do médico espírita, dirigente da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, Wilson Ayub Lopes. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender. Certos caminhos, aprendendo